O dízimo, contribuição que faz parte da doutrina da maioria das denominações cristãs, é realmente uma obrigação, como afirmam muitas de suas lideranças? Existe uma pergunta ainda mais inquietante. Seria o dízimo realmente uma doutrina cristã? É inegável a polêmica que envolve esse assunto. A resposta pode influenciar profundamente a forma como o crente enxerga o cristianismo praticado em nossos dias, levando-o a reexaminar tradições e interpretações amplamente aceitas. Inicialmente, é importante destacar que a palavra dízimo aparece apenas em 3 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Uma vez no Evangelho de Mateus, 2 vezes no Evangelho de Lucas, sendo uma delas a repetição do relato de Mateus, e no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Comecemos pelos Evangelhos. Neles, o dízimo aparece em discursos nos quais Jesus censura os escribas e fariseus por sua hipocrisia. Eles eram extremamente rigorosos no cumprimento de mandamentos secundários, mas negligenciavam os princípios mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Como disse Jesus, filtravam o mosquito, mas engoliam o camelo. Dessas passagens, a mais utilizada para defender a obrigatoriedade do dízimo é Mateus 23:23. Ali, Jesus afirma que os escribas e fariseus deveriam praticar os princípios mais importantes da lei, sem negligenciar os demais mandamentos. Alguns entendem que, com essas palavras, Jesus estaria confirmando a validade permanente da lei do dízimo. Entretanto, é preciso considerar o contexto. Jesus exerceu seu ministério em Israel durante um período de transição entre a antiga e a nova aliança. Embora estivesse inaugurando o reino de Deus e a nova aliança, seu cumprimento definitivo ainda não havia ocorrido por meio de sua morte, ressurreição e ascensão. Em diversas ocasiões, Jesus evitou criar conflitos desnecessários com as autoridades religiosas, não porque estivesse abrindo mão de sua missão, mas para que sua mensagem não fosse rejeitada por causa de uma ruptura deliberada com práticas que ainda estavam em vigor. Um exemplo disso é o consenso entre os cristãos de que o sacrifício de animais foi abolido. No entanto, em Mateus 8:1-4, após curar um leproso, Jesus lhe ordenou: Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Esse ritual, descrito em Levítico 14:1-32, incluía, entre outras exigências, o sacrifício de aves e cordeiros. Outro exemplo é o episódio do pagamento do imposto da didracma, destinado ao serviço do Templo de Jerusalém. Embora Jesus, em tese, estivesse isento desse tributo, ordenou a Pedro que lançasse o anzol ao mar e retirasse da boca do primeiro peixe uma moeda suficiente para pagar o imposto dos dois. Um milagre extraordinário, realizado para evitar escândalo desnecessário. Para nós, porém, o mais esclarecedor é observar como os apóstolos compreenderam essa questão ao anunciarem o Evangelho e estabelecerem a Igreja. O fato é que, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, período que muitos chamam de Era da Igreja ou Dispensação da Graça, o termo dízimo, como ensino dirigido à Igreja, simplesmente desaparece dos textos do Novo Testamento. A única exceção é Hebreus 7, onde o autor relembra o episódio em que Abraão entregou o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Entretanto, o foco do capítulo
não é ensinar o dízimo para a igreja, mas demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo e da nova aliança. Aliás, em Hebreus 7, verso 5, o autor faz questão de lembrar quem, segundo a lei de Moisés, tinha o direito de receber os dízimos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, têm mandamento de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Levando em consideração tudo o que foi exposto até aqui, acredito que o dízimo foi um costume numa antiguidade longínqua e, posteriormente, uma lei inserida na estrutura de culto e organização social de Israel, tendo em vista o sustento da tribo de Levi, o amparo aos vulneráveis socialmente, órfãos, viúvas e estrangeiros, e o custeio das refeições do povo durante as celebrações das 3 grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Contudo, na nova aliança, o dízimo já não tem razão de existir como quantia fixa, a 10ª parte, tampouco como obrigatoriedade e, por consequência, o próprio termo em si deixa de fazer sentido.